Bom dia, galera Smart. Ó, nosso querido Wagner, nosso participante da live de hoje já está na área. Nós vamos bater um papo hoje com o Wagner Mariano. O Wagner que é, Smartano da turma 2, galera, da época que tudo era mato. O Wagner vai contar pra gente das 8 arrematações dele, como foi a trajetória, quais foram os erros iniciais, como é que tá hoje a eficiência das arrematações atuais, ok? É aquilo, o aprendizado é contínuo. Aqui nessas lives de terças e quintas pela manhã, vocês sempre estão assistindo a história de um smartano que está fazendo acontecer no mundo dos leilões e aqui serve para duas coisas. Primeiro, de inspiração para vocês, porque vocês podem se inspirar na trajetória do colega, que também não vem com facilidade, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, foi tudo lindo, maravilhoso, sem esforço nenhum, bilhete premiado. Não, cada um botou a mão na massa e vocês se inspiram com a história do colega e é aprendizado, porque com a trajetória que os colegas vão lá, vão arrematando, vão listando todas as arrematações, falando como é que foi para arrematar, para dar o lance, como é que foi o lucro, como é que foi reforma, desocupação, revenda. Isso a gente vai aprendendo técnicas com eles, tá joia? Então, vamos chegando. Ó, vamos que vamos. Fala, Wagner. Bom dia, meu parceiro. E aí, bom, ué? Bom demais, e você? Graças a Deus, bem com saúde. Então tá bom. Que bom revê-lo, né? Que bom bater esse papo com você aqui hoje, né? A gente sempre gosta de receber todos os Smartanos. O Smartano que tá com a gente desde a turma 2 é mais especial, viu? Obrigado. Para mim é um prazer. É a segunda live que eu faço com vocês. A primeira foi lá no iníciozinho, fiz com o Foi. Renan, né? Foi bacana. E acho que agora a gente vai conseguir trazer mais coisas mais interessantes. Às vezes, não só a alegria, mas às vezes a dor também, né? Que os arremates passam, que a trajetória nos leva, né? Acho que vai ser bacana. Perfeito, Wagner. É isso aí, galera. Quando a gente refaz lives, né, com Smartanos que já fizeram lives lá, 3 anos atrás e tal, a gente fica feliz ali de ver, né, a trajetória, o deslanchar de todos vocês. Então a gente vai passar aqui a trajetória nua e crua, como ela foi, né, contar erros, acertos, evoluções. É Uhum. essa a ideia dessas lives, viu? Wagner, antes da gente partir para os imóveis em si, eu queria que você se apresentasse para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, quem que é o Wagner, né? De que cidade você está falando, né? Qual que é ali a sua profissão de origem, se quiser falar, né? Conte um pouquinho sobre o Wagner antes dos leilões para gente e depois como que surgiu o mundo dos leilões na sua vida. Uhum. Vamos lá. Meu nome é Wagner Mariano, né? Sou de Niterói, Rio de Janeiro, tá? Tenho 54 anos. Comecei no leilão já tem bastante tempo, mas de forma amadora, vamos assim dizer, né? Gostava de comprar um carrinho aqui, já comprei eletrodomésticos, e com o tempo aquilo foi passando, né? Minha profissão hoje, tá? Eu trabalho como consultor numa empresa de construção. Essa empresa eu fui sócio dela, tá? Então já tenho muito tempo nessa empresa, 35 anos já, tá? Então comecei como boy, fui subindo, cheguei a sócio. Aí no período resolvi sair, aí me chamaram novamente, aí voltei como um consultor de lá, tá? E aí, em pandemia, vamos assim chamar, começou aquele desejo forte de mudar de carreira, começar a buscar novas coisas, né? E aí veio o leilão de uma forma mais profissional, vamos assim chamar. Isso aí ajudou vamos dizer assim, a montar uma coisa que eu tinha dentro de mim já, de forma madura lá atrás. Então hoje virou uma paixão, Que né? bom, Essa questão de leilão. que legal. Mas então você estava falando que você atua como consultor de uma construtora, então você trabalha na área de construção? Trabalho na área de construção pesada, né? Construção de estrada, ponte, encostas, então é mais infraestrutura, mais para o governo, Entendi, governo estado, federal, né? Então são obras mais pesadas, não são obras de casas, mas a gente acaba entendi. aprendendo a lidar com o pessoal, né? Sim, sim, já é um primeiro passo, já tem ali E, uma vantagem para começar na fase do. Temos várias fases, tá, gente, dentro dos leilões. É garimpar, é viabilizar,
arrematar, depois às vezes é reposicionar o imóvel, né? Mas muito interessante. E aí, Wagner, você falou, então aí depois de fato veio a pandemia e você começou a se interessar em estudar de fato e entrar de cabeça Uhum, no mundo dos leilões. Daí você foi, inclusive, e entrou numa das primeiras turmas da Smart Leilões, né? Na época, isso. tudo, como o pessoal diz, tudo era mato. Conta pra gente como é que foi tanto se deparar com o conteúdo da Smart Leilões na internet, né? Se você recorda, assim, como é que você tomou decisão. Não, de fato, vamos botar o pé no acelerador, vamos começar a estudar. E como é que foi a trajetória do aprendizado até a primeira arrematação? Vamos lá, eu já tinha feito alguns cursos de leilões, tá? Uhum. E aí eu vi a chamada no Instagram da primeira turma. Mas eu vou te confessar, lá atrás eu olhei aqueles três meninos, vão se chamar, eu falei assim, rapaz, eu sempre tive isso comigo. Não foi na primeira, não, mas vamos lá, quero aprender. Né? E hoje eu vejo três homens, né? O tempo passa, né? Fico muito orgulhoso disso, de ver a evolução. E lá, quando eu entrei, rapaz, já era disparado. Tipo assim, matéria de conteúdo muito superior ao que eu já tinha visto naquela época, né? E aí, quando eu comecei, cara, aquelas aulas que a gente pegava, falava e tal, e recordando hoje, cara, foi muita coisa que evoluiu, mas muita coisa. Já era muito bom, cara, já era muito bom. Eu te confesso, porque na época, 2020, né, turma 2, então, meado mais ou menos, final de 20, em relação, eu tinha feito já uns dois ou três cursos, lido alguns livros e tal, mas, cara, é difícil até comparar. A distância era muito grande. Em matéria de estrutura, eu não sei se, em função de serem três amigos, a coisa era prazerosa, não era uma coisa, às vezes, pesada para um, porque a grande maioria dos cursos é uma pessoa só que dá. Então, vocês três, então, somaram força, cada um com um ponto ali muito bom para contribuir. Então, eu lembro que essa questão de monitoria, como é que Era eu tudo posso falar? diferente. Tudo diferente, mas tudo A gente diferente, cara. fazia, ó, de monitoria e de aulas ao vivo, na verdade, a gente simplesmente, né, tinha um conteúdo gravado e fazia assim, ó, vamos, acho que era sábado de manhã, a gente fazia assim, aulão, tira dúvidas, perguntas, Isso. e só. Comunidade, galera, a bem da verdade, não existia nem de longe do que era hoje. A comunidade, ela foi surgir de fato e ter vida própria, sei lá, 10ª turma em diante, porque de fato eram as primeiras, né? Ali tinha aquela barreira ainda do digital, né? Ensino e acabou. O Wagner provavelmente não se relacionava ali com os colegas dele ali de turma e tal. A gente até tinha os grupos e tal, mas não tinha essa noção. O Smart App, né, Wagner? Era uma calculadora, era um Google Sheets, assim, tipo É, uma planilha Excel, né? Então, assim, de fato, a gente já começou realmente, como eram os três, a gente começou produzindo o manual Smart, né? Cada um pegou uma parte e fez. A gente tinha alguma experiência, então foi saindo o conteúdo. Mas o ecossistema como um todo não existia nem de longe, né? nada. Eu até no último encontro que eu tive com o Renan, e muito orgulhoso, falei: rapaz, vocês mais hora que vocês vão chegar aqui? Né? Foi Oh, uma pergunta que eu nunca, fiz. Cara, nem, nunca. acho que nem melhores sonhos de vocês não imaginavam realizar o que vocês estão realizando hoje. Eu fico muito orgulhoso, porque faço parte disso. Né? Eu Que me sinto bom, muito cara. satisfeito em fazer e falo com orgulho. Né? Eu faço parte disso aqui. Show de bola. E a gente é orgulhoso da comunidade que a Smart virou, né, gente? Hoje transcende, é muito mais do que Pedro, Renan e Pierre ali dando uma mentoria, dando um curso ou produzindo conteúdo. É uma comunidade viva, onde que os próprios, né, ali membros se ajudam, né? Hoje chega nas turmas novas ali, a gente o tempo todo, a turma nova é acolhida, tá? Pelos membros mais antigos que já estão escaldados. Nós temos os membros tubarões, o Wagner faz parte hoje, que são aqueles membros que já fazem isso de maneira profissional, que já têm expertise vasta. A gente tem um programa Chame os Tubarões justamente por conta disso, para que fazer essa conexão entre membros novos e antigos. Tem gente até que reclama, tá? No começo de cada turma, às vezes, sempre tem aquela pessoa que fala assim: ah, mas
conteúdo aqui está muito avançado nesse grupo de WhatsApp. Não seria o ideal separar membros novos dos membros antigos? A gente fala assim, olha, é junto do bom que vocês vão ficar melhores. E É de isso. fato, às vezes é desconfortante estar numa rodinha em que você é o que sabe menos, mas daqui a pouco você vai estar sabendo, né, junto com seus colegas. Então, cola nos seus colegas que sabem mais, que vocês vão acelerar mais ainda. Wagner, mas muito bacana saber desse início seu, da sua trajetória e saber que você já estava estudando, que você passou por outras para os outros cursos. Daí eu te pergunto, a sua primeira arrematação saiu antes de entrar na Smart ou já com o conteúdo desses outros cursos ou depois de entrar na Smart? Já vamos às vezes avançar para contar a primeira arrematação, que em geral as pessoas nunca esquecem, mas você já contou aqui que a primeira arrematação teve algum fator aí que você considera que tenha sido um erro, que depois você evoluiu. Conte pra gente. Não, vamos lá. A primeira arrematação foi um imóvel da Beneficência Portuguesa aqui do Rio, né? De Niterói. Um apartamento, peguei lance único, né? Que às vezes o pessoal acha que não, né? Isso foi engraçado, né? Eu sempre pensando hoje, né? Rapaz, eu comecei de forma errada, Ah, porque eu arrematei um judicial, né? E o ideal é sempre você começar com um fica mais fácil, né? extrajudicial, né? Então peguei um judicial no TRT do Rio, ou seja, Fernanda Dora, né? Né? Então peguei, fiz uma proposta parcelada, né? Apresentei nos autos, maravilha. Desocupação, pô, tranquilo, muito tranquila. Fui lá, conversei, nem esperei sair, fui na frente. E aquela questão que na Smart aprendi, e cara, tem uma dívida alta de PTU, peticionei já na prefeitura. Então foi tudo correndo bem. Reforma, maravilha, bota para venda, não vende. Um mês, dois, seis, um ano não vende. Falei, cara, onde eu errei? Só que junto das ligações que eu recebia, muita gente perguntando, pô, você não aluga, não? Não, não alugo. Não aluga, não, não, não alugo. Então passei mais ou menos uns 2 anos com esse apartamento para venda. Porque a vocação dele estava equivocada e eu posicionei ele de forma equivocada. Porque na época eu pedi um valor, botei na imobiliária. Então o pessoal, não, isso aqui é muito bom, não sei o que, vale mais, vou botar. Tá. Aí subiram muito o valor, então eu acabo perdendo a mão. Eu digo que prostitui imóvel. Uhum. Tá? Então nessa aí, ficou aí, depois de 2 anos eu aluguei. O erro que foi aí, que eu considero, foi o quê? Qual era a vocação do imóvel? Que tem muito imóvel que você tem vários tipos de vocação, cada região, da localização. Esse é um imóvel no centro de Niterói. Centro de Niterói hoje, você tem muita vocação para locação. Hoje, o Brasil vê muito a busca por locação, né? Em Sim. função de economia, essas coisas todas. Então, lá tem essa vocação natural. Tem faculdade próximo, tem os escritórios. Então, locação é. Ou seja, o que aconteceu? No dia que, depois de muita insistência, que me convenceram, minha esposa me convenceu, vamos alugar. Eu aluguei, eu botei num dia, no outro dia estava alugado. Olha aí. Um dia, foi um dia. Né? E própria pessoa, uma pessoa lá do próprio prédio queria mudar, porque o apartamento estava muito bom, gostou e tal, pagou até mais, maravilha, mudou. E aí ficou com essa pessoa já um bom tempo. Saiu agora há pouco. E olha como é que são as coisas. Tempo de maturação, né? Tá lá, vai vender. Prejuízo? Não tomei. Prejuízo que eu digo assim, me causou, vai causar em muitos, ansiedade. Não Sim. vende, não sei o. Foi o único prejuízo que eu tive, né? O que é que aconteceu? A pessoa que estava morando saiu. Aí chove ligação. Ah, quer alugar, quer alugar, quer alugar, quer alugar. Só que dentro dessas ligações, o antigo ocupante morava no prédio, que era alugado pela Beneficência. Cara, me interessa o apartamento. Eu estou para receber uma herança aqui e quero fazer uma proposta para você. Eu falei, tudo bem, vamos ver. Botou na mesa. Qual foi o desfecho dessa negociação que agora está só aguardando tramitar o dele para mim? Eu mudei de posição. Eu pegando um imóvel em Botafogo, na troca, e nesse Uhum. período de transição ele está me pagando aluguel. Ou Entendi. seja, eu já estou com uma permuta sem torna, que a gente chama, né?
Aham. para um imóvel em Botafogo. Então ele não vai me dar dinheiro, eu não vou dar dinheiro quando sair lá Ótimo. o inventário. Então, esse foi o erro de iniciante, vamos assim chamar. O, o de iniciante, que é você não identificar a vocação do imóvel, né, inicialmente, que era a locação, e se o imóvel tem essa vocação de locação, às vezes vender ele até locado pode fazer mais sentido. Eu achei interessante a questão de. Você está falando o ex-ocupante, não é o ex-locatário, não, é o ex-ocupante mesmo que estava no Ex-ocupante mesmo, imóvel que ex-ocupante. comprou. É de 5 anos Exato. atrás ele comprou. Exatamente. Entendeu? E o engraçado é que ele, como lá no prédio tinha algumas unidades que às vezes a beneficência gostava de disponibilizar para locação, né? Então ele pegava, opa, eu vou ficar no prédio meu, porque eu gosto daqui. Então é aquela pessoa, aquele imóvel que tem um perfil já de pessoas, né? Então, como ele. E qual é a ideia dele? Como ele está recebendo essa herança, vai ter um leilão agora. Ele é advogado, hein? Ele Aham. está me pedindo ajuda para poder participar no leilão, para poder orientar ele, pô, como é que faz, como é que a gente pode fazer, qual a estratégia, o que você acha que eu devo fazer? É um leilão de falência, tá? E aí nessa questão, ele quer comprar o meu apartamento, perguntei esse apartamento por quê? Porque primeiro que faz rumo com parede com dele. Ele quer juntar Ah, os apartamentos, então casou tudinho. que Então bom. chegou a hora certa. É o tal do que até vocês aprendem muito, né? E trabalham isso na mentoria dos tubarões. Quem entender de fato a vocação do imóvel é traçar saídas, né, para aquele imóvel, para aquela venda. Se não está saindo, se está numa época que juros está alto, é permuta. Você tem que encontrar saída. Saída sempre tem. Em questão é entender a vocação, é traçar a saída. Então você viu a vocação do imóvel, locou, né? Revendeu por permuta e está fazendo resultado. Galera, o que o Wagner falou é muito interessante, de que, primeiro, começou pelos mais difíceis, digamos assim, que são os judiciais, né? E segundo, que ali ele teve que trabalhar essa venda e passou então por um tempo em que ele ficou ali sem saber se vendia, locava. Isso é questão de viabilidade financeira, não só do valor em si, que aí depois até o Wagner fala pra gente se foi no final das contas a permuta saiu num valor que ele considera razoável, mas também liquidez, né, Wagner? A liquidez Sim. do imóvel é importante também. E também teve aqui o Luan perguntando que, como é que você fez para resolver a dívida de IPTU e tal, que você falou que era alta e que logo em seguida você peticionou nos autos. Conta para o Luan aí que essa questão do IPTU a gente vai lá e peticiona nos autos, né? Pedindo para tirar do produto, para a prefeitura se habilitar, não é isso? Isso. Luan, vamos lá, vai ser um prazer te responder isso aí, meu amigo. Olha só. Quando a gente pega um edital de leilão, a gente vê as previsões legais, né? Ou seja, a regra está ali estabelecida. E lá, nesse edital em particular, vinha a previsão legal do artigo 130 do CTN, né? Que subrogava sobre os valores lá da arrematação. E aí na Smart eu aprendi o seguinte: você podia pegar e pedir isso direto nos autos, porque tinha previsão legal. Tá? Só que muitas vezes o processo judicial ele é lento, a vara é muito sobrecarregada, né? Então demora muito. E às vezes você, com uma operação dessa, para ter mais agilidade, você pega o edital, você vai na prefeitura, na secretaria de fazenda do município onde você arrematar, peticiona lá dizendo que você arrematou aquele imóvel no leilão e, por previsão legal, aquele PTU, ou ele busca esse valor lá na ordem de preferência dele, mas aquele valor não é mais seu. Tá? Então, em alguns casos, as prefeituras fazem o quê? Cria uma matrícula nova com um novo dígito, ou pega aquela dívida que está, vincula numa inscrição com o CPF do antigo, CNPJ do antigo proprietário. Cada prefeitura tem um. Só que a sua matrícula, ela vai ficar sem aquele crédito, sem aquele débito lá, perdão, sem aquele débito daquela dívida anterior. E aí sai, você vai ficar com seu imóvel zeradinho. Muito bem pontuado, tá, Wagner? Então, galera, é isso. Tem previsão legal, artigo 130, parágrafo único ali do CTN, falando que o IPTU não fica para o arrematante. Decisão agora do STJ falando que de fato é isso que deve prevalecer.
Só que, às vezes, se você ficar só litigando nos autos, só peticionando, às vezes demora a resolver. Daí você simplesmente pega a sua caixa de arrematação, leva numa prefeitura, uma prefeitura mais esclarecida, mais correta, ela vai virar e falar: "É, realmente, Wagner, esse débito não é seu. Eu vou desvincular aqui, tá, da inscrição imobiliária do seu imóvel, ele não vai constar como débito mais. Vou criar uma inscrição secundária, vou vincular esse débito aqui para o devedor antigo até que eu consiga receber ele nos autos. Então pode ser que fique ali 6 meses, um ano para a prefeitura receber esse dinheiro nos autos, etc. Mas ela já é desvinculado do seu imóvel, aí não atrapalha a sua revenda, etc. Wagner, vamos lá. É, temos mais 7 arrematações. Conte pra gente aí dessas sete aí, a próxima que você acha que merece um caos, aí que merece destaques. Né? Talvez a gente consiga passar por todas, mas mencione aí. Quer falar da segunda? Quer pular para alguma outra? Não, vamos lá, a gente pode falar. Vamos lá. A segunda que eu fiz foi uma casa em condomínio, em Saquarema. É mais ou menos a Sim. uns 100 quilômetros de onde eu moro, né? Então, aquela questão da distância, né? Todas essas que eu fiz, inicialmente, foram sozinhos, tá? Uhum. Então, o peso é maior. Então, essa de Saquarema, ela teve uma questão interessante que, com questão de pandemia, eu peguei, fiz a proposta. Esses dois imóveis eu peguei com proposta parcelada, tá? Teve um caso interessante que eu não acabei não comentando. Na primeira, eu fiz uma proposta de parcelar em 20 vezes, podia parcelar em 30, tá? A juíza pegou e falou que só aceitava em 10. Eu podia gravar, subir isso e tal, mas como tinha boa liquidez, eu passei, deixei passar e vamos embora. Tá bom o negócio. A de Saquarema teve, que foi a segunda, também foi em 2021, já vendi esse imóvel, né? O que aconteceu? Eu comprei, ela tinha uma hipoteca, tá, da Caixa Econômica, tá? E nessa hipoteca foi todo mundo informado, só que o cartório, na hora de registrar, não quis baixar a hipoteca. Aí, conversa para lá, conversa para cá, cartório de uma cidade um pouco menor, né? Então, às vezes, falta conhecimento de algumas coisas. Justifiquei para lá, para cá, foi. A alegação deles, que eles não poderiam baixar, porque o devedor fiduciário lá, o credor, né, que era a Caixa Econômica, foi notificada, mas não foi identificado quem que foi que recebeu. Por quê? Na hora, foi até o leiloeiro, pandemia, ele foi no local para poder notificar, só que não botou o nome da pessoa e a matrícula. Uhum. O cartório encargou com isso. Só que aí é aquele negócio, tubarão vai buscar uma saída. Na época não era tubarão, mas conversa com um e com o outro, veio a ideia da perempção. Ou seja, a hipoteca com mais de 30 anos, ela se torna perene. Então, é como se prescrevesse, vamos assim chamar, perde o Isso valor. mesmo. Né? E aí, para resolver isso, uma averbação simples no cartório, pedindo a percepção. Né? Que aí pegou e baixou essa hipoteca, era uma hipoteca antiga, né? E acabou baixando, então pegou, reformei também, aí vendi. Essa foi a segunda, que foi a de Saquarema. Tá vendo, gente? Conhecimento de que o cartório não te mostra o caminho das pedras às vezes. Tá, ele não tá ali a fim só de simplesmente fazer a burocracia dele, pendência. A sua AR tá sem identificação da pessoa. Não vou baixar de acordo com esse pedido. Bastava ele ter falado assim, olha, o seu AR não foi entregue, não dá para identificar a pessoa, não dá para baixar por conta disso, né? Cumprimento do 889 do CPC, mas Uhum. dá para baixar se você pedir para mim, por favor, a perempção aqui, porque já prescreveu, tem mais de 30 anos essa hipoteca. Não dá solução. Se você não tiver o conhecimento, não sai de uma dessa. Esse imóvel, Wagner, você lembra mais ou menos por quanto que você pegou ele? Como é Vamos lá. que. Hum, Esse imóvel eu peguei ele por 110. Tá? uhum. Reformei, gastei ali uns 25 mil, vendi depois por 260 mil. Tá? Era uma Bom, casinha de condomínio lá, então deu um ROI legal. Paguei ótimo, esse aí parcelado em 20 vezes. Então a coisa foi mais suave, vamos assim chamar. Tá? bacana. Esse de Niterói, tá? O que em números, tá? Hoje esse imóvel eu peguei ele por 110 lá Uhum. atrás, aluguei e tal. E ele entrou na permuta por 350, tá? Opa, Nesse ano. triplicou. Porque aí você vai falar assim, pô, mas o imóvel nesse local onde você está
vale 350, eu estou me baseando pelo imóvel dele. Né? Justo, justo. A Ele pergunta tem é assim: interesse, você se baliza pelo que está entrando aí na é troca, lógico, né? qual o retorno que eu vou ter. Então, o meu balizador nesse vai ser. Porque esse imóvel de Botafogo, apesar de ser um quarto-sala, ele é na praia de Botafogo. Então, é próximo ao metrô, ele tem uma liquidez muito boa, pelo que eu já analisei, né? Hoje mais vivo, né? Ou seja, se hoje eu for alugar esse imóvel, eu já pelo menos dobro o valor do que eu recebo hoje de aluguel, pelo menos dobro, né? Em função da liquidez. Tá? Mas a ideia é vender, botar para rola daqui a pouco e vamos embora. Vida que E segue esse, para. e é esse segundo imóvel depois. Aí já foi mais tranquilo, não teve que ser com permuta, não, para Não, não, revender. esse foi no dinheiro, foi financiado. Só sofri com a Caixa Econômica na época. Aham. Recebe sinal, aí levou um tempinho para receber. Né? Bacana, bom Aí demais. E como foram dois judiciais, então também não teve problema com desocupação também. não, não, não. Esse é o problema que eu tive com desocupação, porque a primeira desocupação, eu que peguei, fui lá, conversei, né, me apresentei, então não fiz o corretinho, vamos assim dizer, mas o instinto me levou a fazer isso. Então, consegui, foi super tranquilo. Na segunda, como era uma cidade um pouco distante, eu peguei, forcei com um oficial de justiça. Ao invés de fazer contato, então, teve lá o oficial de justiça que me acompanhou, inicialmente com uma dorzinha de cabeça, mas nada que me causasse trauma, né? Então, Uhum. resolveu bola para frente. Foi tranquilo. Bom demais, então. E aí, qual que foi o próximo? Aí a terceira foi, essa não está nem nas 8, mas foi uma arrematação que eu fiz para ajudar, porque eu, quando me propus a entrar no mundo dos leilões, né? Eu falei assim, cara, eu não posso reter isso, eu tenho que também ajudar as pessoas. Então, eu internamente falei assim, eu vou ajudar alguns parentes, né? Aham. Não vou fazer consultoria, eu vou dar esse auxílio. E aí eu ajudei minha irmã a comprar uma casa, também no TRT. Foi uma Bacana. casa parcelada. Eu falei, ó, a única coisa que eu vou querer que vocês façam, eu vou ajudar vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês, ó. Vai ver se o imóvel é o que você quer, se te interessa, o valor, a gente dá uma analisada, eu vou dizer, ó, vale, não vale, eu vou selecionar para vocês e vocês vão ver. Então, eles pegaram e foram lá. Tá? E aí foi orientando. Então, aí também essa aí foi parcelada, tá pagando. Né? Tá lá com finalzinho já, parcelou em 30 vezes. Esse o juiz não bateu dizendo que queria em 10 vezes, não. Pegou lá em 30 vezes, topou, fez com a casa em São Gonçalo. Essa casa teve um problema que foi bem interessante. Hum, Aí a gente vê a falta de experiência, né? Na desocupação. Essa deu problema. hum. Fizemos o trâmite todinho. Quem ocupava a casa era a ex-mulher do proprietário, né? E aí, oficial de justiça, peticionamos os autos, pedindo a desocupação da parte ou do ocupante. O oficial foi lá. E aí, no dia da desocupação, eu não pude acompanhar. Eu falei assim, ó, eu orientei, ó, faz isso, 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 tá essas estratégias e faz isso. Qualquer coisa me liga, eu não vou poder, tá, porque eu estou na reunião nessa hora, mas eu te atendo, tá bom. E a desocupação marcada para 11 horas. Hum. 11h30, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. Eu falei, caramba, não Ninguém te liga. desocupou? Como é que tá isso? Vai eu ligar. E aí, como é que tá? Não, tá tudo tranquilo. É mesmo? Ah, pô, beleza. Como é que ficou? Não, ela vai ficar mais 30 dias. Ué, mais 30 dias? Mas como Tudo assim? tranquilo. Cara, como assim? Não, não. Ela pediu lá porque vai resolver. Cara, mas já tinha sido notificado, estava marcado para hoje. O que o oficial de justiça falou? Não, falou que era melhor não fazer e você fez. Ele, não, não, tranquilo, vou resolver, eu confio no pessoal. Cara, você conheceu o pessoal agora, como é que confia? Isso meu cunhado. Beleza. Aí, 30 dias. Falei, rapaz, e agora? E a Você oficial de fica justiça com colocou receio nos do autos. caramba, né? Da pessoa nesses 30 dias ir lá, depenar o E foi imóvel. o que aconteceu. Ah, E é? foi o que Pois é. aconteceu.
E foi o que aconteceu. Então, eu falei assim, rapaz, tem coisas que a gente não pode deixar espaço para manobra. Tem que ser rápido. Pensou, pronto. E foi o que aconteceu. Essa deu problema, por quê? Não pegou de início ao fim, né? Então eu me sinto um pouco culpado por, infelizmente, essa reunião eu não podia ir, não tive como assessorar, né? Mas Tá. às vezes a gente passa por esses problemas, né? Tem E horas quem que não a está no gente. dia a dia, às vezes fica consternado ali com a situação da pessoa, de ter que Uhum. desocupar em cima da hora. Só que a gente tem que sempre lembrar, gente, que a pessoa não está sendo pega de calça curta, desavisada, né? Ali ela estava sendo avisada. Com certeza, o oficial de justiça antes foi lá, Oi. notificou e falou: olha, tô aqui, tô te avisando, você tem um prazo para você sair voluntariamente. Se você não sair voluntariamente até dia tal, eu venho aqui dar cumprimento para você sair certinho. E de toda forma, se você não tiver saído esse dia, nós vamos trazer caminhão, nós vamos trazer força policial, etc. E aí, às vezes, você chega lá na hora, a pessoa paga para ver. É mais raro, mas às vezes a pessoa paga para ver, não sai do imóvel. Hum. E ali, se você, né, digamos que ficar ali consternado com a situação e não promover, você aí seja nesses riscos de depenação do imóvel. Você pode ali simplesmente falar assim, não, eu vou te ajudar, meu senhor. Nós vamos pegar o caminhão de mudança, eu vou fazer, eu vou bancar aqui o caminhão, vou levar. Para onde você me indicar, onde você quer que coloque? Você quer que coloque na casa de um familiar, etc. Você já arranjou um lugar, né? Mas ali, na hora, a gente tem que ter, às vezes, um pulso firme, né, vai? Sim, sim. E toda essa orientação foi passada. Ó, já deixa na mão um chaveiro e um caminhão de mudança. Isso pode ser que você precise. Então, mas já deixa engatilhado, porque no dia, quando chegar lá, ou seja, toda a orientação foi passada, mas é o que você falou, né? Quem não vive aquilo, né? Não tem, né, experiência, né? E não sabe como é que conduz, acaba se perdendo, né? E uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam é o seguinte: ah, coitado, ah, isso, ah, aquilo. Gente, eu vou falar pela experiência que tenho de algumas arrematações. Talvez não tenha tanta como alguns colegas que já escalam, né? Muitas vezes o ocupante, quando ele é boa gente, ele sabe, ele, ele antes de você entrar com pedido de desocupação já está saindo. Ele sabe que, às vezes por um problema na vida e tal, ele, pô, não vou brigar por isso. Acho que 90%, 95% das vezes, quando você vai entrar com uma desocupação, que a pessoa pega e começa a bater, a índole não costuma ser boa. Porque foi dois casos que eu tive que. Aí você vê que é armando, querendo tirar vantagem, né? Então, eu, particularmente, quando a pessoa é assim, eu trato da mesma forma. Quando a pessoa é boa e tal, é, rapaz, eu sou super solícito, ajudo, o que precisa, porque acho que a gente tem que ser assim, né? Então, nessas duas ocupações que eu tive problemas assim, foi problemas, né? Vamos assim dizer, que É. precisou do oficial de justiça foram essas duas. O resto, por enquanto, está tranquilo. Isso mesmo, você vai entendendo como é que é o jogo, você vai Sim, ficando ali, né, mais cascudo, digamos assim, e aí você tem, pô, conhecimento para adquirir, você troca figurinhas, você tá ali na comunidade, você tá ali avançando com os tubarões, você vai, né, ficando ali mais ligado nessas questões. uhum. Mas legal, então, que no final das contas, além de não arrematar só os 8 para você próprio, você arrematou esse então para ir para sua irmã, para o seu cunhado. E Uhum. no final das contas, é para eles morarem ou foi para fazer Não, para investimento eles também? morarem, foi para eles morarem. Ele já tinha uma casa, mas queria uma casa num lugar melhor. Então hoje ele tem esse imóvel dele que eles moram, estão muito satisfeitos. Inclusive, sábado a gente vai fazer uma festinha junina lá. Tem um terraço maravilhoso, então Ah, vamos celebrar com a família também. E já tá vendo? É reformou, tá bom, toda bacana. legal. Quando também é para É, moradia, é. legal. Galera, ó, dando um recado aqui do DZA, viu? Inclusive, ó, digite aqui DZA para as últimas vagas da turma 33. Semana passada, a gente abriu as vagas da turma 33. Tá vendo que o Wagner é a turma 2, galera, tá? Turma 33, ó, já temos aí alguma experiência na área, já temos algumas turmas formadas, né? Smartando aí desde a turma 2 fazendo acontecer resultados, tá? Abrimos as vagas e reabrimos ontem à noite. O PR fez uma arrematação ao vivo e reabriu mais algumas poucas vagas. Então, quem tiver interesse, quem tiver em cima do muro ainda, só digitar aqui DZA que vai receber inbox
o link para as últimas vagas da turma 33. Então, se está na dúvida, entra, vocês têm 15 dias para ver se é bom mesmo ou não é, tá joia? Wagner, antes da gente passar para o próximo, é legal que o Mércio perguntou aqui, comente por gentileza sobre o chaveiro, ele apenas troca a cópia ou troca o tambor, como é que funciona? Isso é interessante, porque o imóvel está ocupado e a desocupação do imóvel é uma mística, né? As pessoas ficam ali doidos, pensando, nossa, como é que vai ser? Vou ter que chegar com a polícia, vou ter que chegar com um BOP. E na maioria das vezes é algo trivial. Você chega, né? Conversa, ou conversando amigavelmente, ou com a justiça, você desocupa o imóvel, troca o tambor e acabou. Não é isso? O Uhum. Isso chaveiro aí. você chama lá tranquilo, faz a troca, fechou. É, chaveiro é tranquilo mesmo. Fosse, o problema se fosse chaveiro. Não, chaveiro é muito tranquilo. Às vezes, muitas das vezes, você nem precisa trocar o tambor. O É. próprio ocupante entrega a chave. Entendeu? Tá aqui a chave e tal. Então, aí vai de cada um, né? Ah, não, vou mudar, porque vai que esse cara pega, aí fica aquela desconfiança. Eu nunca mudei, tá? Sempre a chave que eu peguei, eu deixei. Deixa lá mesmo. Pronto, galera, tá? Mais uma vez, vendo a índole. A pessoa que chega e te entrega a chave de cara, ela quer saber de alguma coisa de voltar lá, É, né? não, Aquela pessoa que né? ofereceu resistência, aquilo ali, é diferente. Mas, É, poxa, a pessoa chegou e te entregou a chave, tá? Então, é, é outro. Não preocupem com isso, tá, gente? é. Em alguns casos, você pode ter que chegar a fazer desocupação, digamos que forçada, colocar caminhão e tal, não sei o quê, mas na maioria das vezes não é assim que funciona, tá bom? Vamos adiante, Wagner. Qual que é o próximo caso que você quer contar pra gente? Conte aí Se eu sou, algum que. Ah, não, eu vou só responder o Borges aqui. Está perguntando se eu sou advogado. ah. Borges, não sou advogado, não. Muita gente pensa, né? Ah, como é que eu peticionei dos autos? Algumas varas aqui do Rio, né? Porque eu já fiz algumas arrematações. No federal, por exemplo, eu consegui ajudar um cunhado, né? E a petição eu botava no e-mail. Aí. Entendeu? Isso na vara federal aqui no Rio, tá? A trabalhista eu consegui transitar bem, a civil que aí eu tive que Já. pegar um advogado para poder ele peticionar e colocar nos autos, mas eu preparava tudo, ele juntar, fazia a juntada. Isso aí tem como fazer com advogado que vai te cobrar 100, R$ 150 para te peticionar isso aí. É no. Quando é Júlio Brasil, não tem um nome lá que o pessoal busca lá. São os. Você tem ali no. Tem migalhas, tem Isso. correspondente dinâmico, você É, encontra ali várias diligentes na internet para fazer. Se você sabe, né, você tem um conhecimento, você contrata diligentes para fazer. uhum, Acaba que é muito barato perto da sua lucratividade, tá, gente? Durante a sua trajetória, se você de jeito nenhum que precisa ser advogado. Você tem que adquirir alguns conhecimentos jurídicos para sim. fazer, mas que não é nada que você precisa passar 5 anos na faculdade. E, vez ou outra, você vai precisar de um profissional, né, de um Sim, sim. advogado para atuar nos autos para você. Se Uhum, for leilão extrajudicial, pode ser que você precise de uma ação de missão na posse. Se for judicial, você pode precisar de entrar no processo. Por mais que ele, na comunidade Smart, a gente já tem vários modelos de minutas, de petições, só o advogado tem capacidade postulatória. Daí você contrata pontualmente. E isso você vai precisar, às vezes, do advogado, de um corretor, de um empreiteiro, de um isso arquiteto, aí. de um despachante. A gente tem que ter a mentalidade ali de que você tem que ter um conhecimento do todo e que por vezes você vai ser camisa 10. Você vai chegar e vai ficar distribuindo. Passei Isso isso aí. aqui pro meu advogado parceiro, passei isso aqui para um corretor da região, encontrei um empreiteiro ali, porque senão se acumular muita coisa, você às vezes, né, não sai do lugar. Não tem É. essa mentalidade de que, não, é muito trabalhoso, é muito custo. Os custos são irrisórios perto do lucro de vocês, tá joia? E aí foi bacana essa pergunta também, porque às vezes a pessoa fala assim, não é você, Wagner, que você está contando pra gente aqui, ó, 3 iniciais no TRT, então o pessoal acha que começou pelo judicial, é porque é advogado. Não, é verdade. Não, e depois, aí com o tempo, né? Aí a gente lembra que na Smart, Turma 2, tudo era mato. Não tinha parceria da doutora Lorena, né? Que hoje Sim, ajuda muita gente lá, né? Para dar a mão, né? Vem cá comigo, que eu vou te ajudar nisso aqui, né? E isso é, aí é fantástico, né? Foi E é uma isso, das gente. O evoluções. Wagner falou assim, na justiça comum, em geral, né, você não consegue
Isso. peticionar, conversar ali, sem ser nos autos. Agora, a justiça trabalhista, ela tem um viés mais, tipo, de atender ali o trabalhador e tal, então eles aceitam, boa parte das vezes, por e-mail mesmo, né, Wagner? Isso. Algumas varas, né? Tem essa coisa. A civil já você não consegue, aí você tem que constituir um advogado que peticione para você, né? Ótimo. Mas vamos lá. Aí, nesse meio tempo, eu parei, fiquei um tempo, vamos dizer assim, fora do ar, né? Muita soberbado, muita questão na minha cabeça, então deu um tempo de leilão, né? Vamos assim chamar. E Uhum. aí vim para fazer uma arrematação depois de tempo com o dinheiro que eu faturei no segundo leilão. Fiz uma reservazinha, o outro lá alugado, e aí me ajudei lá minha irmã e fui para minha primeira extrajudicial, né? Isso aí já Na foi quarta agora. virou um extra. Aí virou extra. Aí tá, virou extra. Eu peguei uma casa aqui em Niterói, né? Eu até então estava muito regional, né? E aí peguei essa casa, ela ainda está em desocupação, né? Olha como é que são as coisas. Entrei com processo e tal, beleza. Encontrei resistência. Confesso, confesso, não tinha entrado ainda na turma dos tubarões, estava naquele iníciozinho. Eu acabei bobeando num detalhe, dei mais de uma Hum, manobra. Mas hum. acredito que, pelo andar da carruagem, pelo que eu tenho acompanhado nos autos, como diz Nostradamus, julho passa, agosto não chega. Então, acho que em julho agora a gente resolve isso aí. Aí a gente entra na próxima. Foi a minha primeira extrajudicial. Aí, na sequência, entramos na turma dos tubarões, aí começa a criar convívio, network, né? A gente começa a difundir mesmo essa questão da cotização das parcerias, né? O pessoal até pensa que faz parte de alguma maçonaria, como brincam lá, né? Porque todo mundo se ajuda, né? Mas não é nada disso, né? São interesses mútuos. E nessa questão, o que aconteceu? Eu arrematei junto com três tubarões, já tubarões, né? Uma casa em São Paulo, né? E essa casa em São Paulo ficou dividido, o que cada um faria. E eu fiz a desocupação. A desocupação eu fiz aqui no Rio. Uhum. Contactamos, fizemos o contato com a pessoa e tal, e foi super tranquilo. Até o pessoal falou, cara, Wagner, pô, feira de desocupação lá no Rio, desocupou aqui. Né? Então, nada, foi uma boa ligação, mostramos lá a situação, oferecemos ajuda, a pessoa agradeceu, ajudamos. No final, não vou dizer que teve festa, mas tiraram foto com a pessoa que foi lá, que é o Tiagão, lá, nosso lá, amigo lá, parceiro, né, de São Paulo. Doutor Tiago, quer emagrecer, procura ele, né? E aí foi super tranquilo. Estamos pagando financiado, já está para venda, já com uma procura legal, né? E essa foi uma extrajudicial. Aí eu comecei a migrar para o extrajudicial, né? Arrematei uma agora, final de janeiro, também extrajudicial. Essa está vendida já. Ou seja, aí eu virou o mindset da questão da escala, né? Eu até antes dos tubarões, eu tinha lá minhas 4 arrematações. Depois dos tubarões, aí, tipo assim, as arrematações que eu fiz foram todas elas inicialmente sozinhas. E aí eu vi o poder, a força que tem de você ter um parceiro, de você ter um sócio, né? Porque você divide, às vezes a sua ansiedade você alivia com uma conversa, cara, não, vou por esse caminho, tá, não sei o quê. Então, é uma soma de forças, tá? Então, essa casa que a gente comprou, eu, um sócio que está aqui na live também, que é o Thiago, tá? Outro Thiago, vai ser aqui do Rio, tá? A gente pegou, estava fazendo uma garimpagem, por acaso ele pegou, pô, Wagner, tô olhando aqui no site, tem essa casa aqui, a Nice Expressa. Quando é que é? Cara, vai ser amanhã. Olhei e tal, já tinha memória de preço. Cara, bora, financiadinho, vale. A gente brinca, rapaz, se for parceladinho é lindo. Chego a arrepiar. Né? Então a gente pegou e conseguiu comprar essa casa no final de janeiro, registrou, desocupou, tudo tranquilo, e já está vendida. Já recebemos sinal entre hoje e amanhã está recebendo a parte final da casa aí. E aí volta para o Pegaram jogo. por quanto e estão revendendo por quanto? Rapaz, a gente vendeu por 170, comprou por 170, está vendendo por 300.
tá? E Bacana. está vendendo, não tem financiamento. Então, a negociação começou no início do mês de junho, né? Então, um mês aí que a gente deu para poder entre sinal e pagamento. Ela tinha umas coisas para vender lá, já resolveu, então estamos recebendo agora. Agora, você me pergunta assim: esse foi o valor, 170. Hoje, a gente, eu e o Thiago, a gente deve ter gasto em torno de 45, 50 mil, né? Aí o que acontece? Pô, mas você comprou por 170? Não, porque foi financiado. Com Sim. o dinheiro que ela vai pagar agora, a gente, vamos botar mais 200 mil, tá? A gente vai quitar o financiamento. Ou seja, vai reembolsar o que a gente pagou, né? E pegar o financiamento lá e quitar, tá? E a outra parcela que deve cair na sexta, seria os 100 mil mais ou menos, os 90, né? Seria o resultado. Ou seja, eu vou me remunerar dos 40 e vou receber mais aí 90, quase dobra o capital aí na brincadeira dessa. Tá vendo? Né? Daí, gente, é o poder da alavancagem. No final das contas, é quase 200% de ROI, retorno sobre investimento. Tirou pouco dinheiro do bolso e aí vai receber mais do que o dobro do que saiu do bolso. É o dobro do que foi o gasto no total do imóvel, se você fosse considerar o lance à vista? Não, mas o tanto que você tirou de entrada, sai ali o dobro. Interessante você contar aí dessa mudança de rumo, né? Então, os quatro primeiros, né, foram sozinhos e a partir dos tubarões, começou a fazer parceria, começou a Uhum. dividir não só dinheiro, mas dividir trabalho, e aí começa a aumentar os leques. Rapidamente foi lá e dobrou o número de imóveis arrematados. O Ramonei tinha até perguntado assim: tudo lobo solitário? Então, a partir da quarta, já foi com parcerias. Show de bola. A gente vê que, de fato, a gente, né, ganha escala quando a gente vai parcerias, né? Você tá ali, ó, o colega chamou, o Thiago te chamou um dia antes do leilão, opa, vamos, né, rapidão, análise expressa ali, decidiram, viram que era uma boa. Se você estiver sozinho, você não tinha visto essa oportunidade, o Thiago viu. Uma mão Uhum. lava a outra ali, então isso é muito, muito bacana. E duas pessoas aqui, o Salviano e mais um, já tinha te perguntado: ah, e qual que é o seu Instagram, Wagner? Galera, se vocês clicarem na setinha aqui, é provável que vocês consigam encontrar o Instagram dessa fera. Só clicar e seguir. Se não, eu vou ler para vocês aqui, ó, Wagner Mariano, underline, WSM. Wagner Mariano, underline, WSN. Quem é Smartano, segue aí para fazer parceria com o Wagner. Fechou? Wagner, tem mais algum caos bom aí para contar dessas Cara, outras arrematações tem um ótimo. pós-tubarões? Tem um Ah, ótimo. Tem um diga. ótimo. Isso também foi o Thiago que trouxe. Tem que dar mérito quem merece mérito. Né? A gente olhando uma casa e, pô, vai, tem esse imóvel aqui. Eu falei, onde que é? Então, aí uma foto, que é o que a gente aprende, né? A gente vê, às vezes, a foto, né? E às vezes não dá o valor, né? Eu falei, rapaz, isso aqui tem potencial. Um imóvelzinho comercial em Saquarema, Jacuané. Eu falei, isso aqui tem potencial, cara. Pelo preço, rapaz, vamos dar uma olhada? Vamos. Aí pega, rapaz, isso aqui vai dar briga. Mas, se for até tanto, dá para ir, porque é o que eu tenho. Né? Dinheiro acabou. Uhum. Aí eles, rapaz, eu pego emprestado. Eu falei assim, não, acho que eu tenho uma fonte de dinheiro que dá para emprestar também. Vamos embora. Rapaz, arrematando com lance único. Ó, Beleza. Aí tem uns probleminhas lá que a gente, tipo assim, aquilo que a gente aprende. Como é que eu saio desse problema? Tem lá umas questões que já estão sendo resolvidas, né? E eu acho que pode ter espantado o pessoal. A gente pagou 91 mil, tá? Numa casa. Na verdade, não é uma casa, são três lojinhas comerciais e três apartamentos atrás. Pagou 91 mil. Eu falei assim, cara, só de aluguel aqui dá 3 mil. Estou botando por baixo. Não estou nem falando dos apartamentos atrás. Então, R$ 1.000 aqui está dando um percentual bom de retorno para a gente alugar. E aí, bom, e depois, se for o caso, a gente vende o negócio. Aí fomos conversar com o corretor local para poder sentir como é que era a questão da cidade. Tem uma particularidade lá que essa região é tudo unifamiliar. Ou seja, essas uhum. construções de lojas e tal não poderiam ser feitas. Mas tem os atalhos lá da turma lá, e inclusive do lado estão fazendo
vamos chamar assim, um mini shoppingzinho, que é várias lojas, aí você olha a placa lá da construção, área construída, casa com 9 quartos, 92 metros quadrados. Rapaz, tem mais de 300 metros de construção, só olhando assim. Aham. Né? E o que a gente pegou na conversa, conversou com esse corretor, que foi muito parceiro, né? Ele pegou e falou assim, cara, ó, alugando essa lojinha aqui, ó, essas duas moram aqui 1.500, aqui 1.200, assim que você tiver, você fala que a gente aluga rápido para você. Imóvel para alugar aqui, a busca é grande, porque é um balneário, então você pode fazer Airbnb e tal. Pô, aí perguntando para ele, pô, quando você avalia esse imóvel aqui? Rapaz, você não consegue regularizar, mas tem gente que compra. Acho que tu consegue uns 400 mil nisso aqui. É. Ou Só o tanto seja, de renda passiva que tem ali para alugar, ué. exato, exatamente. Eu falei assim, ó, se 3.500, 4 mil mais os apartamentos, aí deve fazer uns 6 mil de locação tranquilo. Então, 4.400, pô, para vender um negócio tá bom. E a gente pagou 90 mil, 91, né? Entendeu? Caramba. Esse aí foi o que o pessoal brincou. Rapaz, tu acertou na mosca. Eu falei, esse foi. Pô, Bala de prata. Pô. galera, mas aí é que tá. Por quê? Porque muitas vezes, né, os nossos olhos são treinados para ver imóveis mais tranquilos de avaliar, residenciais, imóveis que estão regularizadozinhos e tal. Aí na hora que a gente vê uma construção que tá irregular, que tem um monte de locaçãozinha e tal. Aí, nossa, que negócio bagunçado. A maioria das pessoas, tchau, não, não vale a pena. Só que, poxa, se você fizer a conta, às vezes você não encontra, né, Wagner? Até, nem amostras para você avaliar diretamente por via amostral um imóvel desse. Mas se você faz a conta reversa do aluguel, você vê que vale a pena. Um imóvel desse, se você pega ali 4 a 6 mil reais de aluguel por mês. Hoje em dia, as pessoas tradicionalmente alugam imóveis ganhando 0,5% do valor do imóvel. Com, com 4 mil reais de aluguel por mês, se valer 4%, é 1% ao mês. É o dobro do que um aluguel Uhum. tradicional. Se for 6 mil, 1,5%. É uma bela de uma aquisição. É igual Sim. você falou. Se tivesse disputa, eu ainda ia para mais. Saiu de lance único, provavelmente porque é um tipo de imóvel que não chama muita atenção, né, Wagner? Não, não chama. E se você olhar essa foto, a divulgação do site, pô, eles pegaram uma foto muito antiga. E na foto, que é uma avenida, né? Então, do lado não tinha nenhuma construção, era só mato, parecia que era uma loja isolada, né? E aí você começa a fazer, opa, deixa eu olhar melhor isso aqui, será que é isso mesmo? Foi aí que a gente foi pegar e falou, opa, aqui tem ouro, tem uma pepita escondida aqui. Na verdade, já estão construindo uma boa construção do lado, não sei se um shoppingzinho, o que que é, mas por aí você vê. Agora, se você olhar só pela foto, né, às vezes você é iludido. Pois é, galera, estratégia aí sensacional. Não deixe aí, comprou por 90, né? Vale aí, você falou por alto 400, pode ser que vale até mais, Sim. né? Então, é, é uma estratégia aí que se você pensar a garimpagem tradicionalmente, você não entra. Mas na hora que você abre a sua cabeça para ver isso, para analisar o todo, você consegue, né, garimpar imóveis melhores do que apartamentinho, lindinho, bonitinho, que vai dar disputa. Então a garimpagem vai evoluindo ao longo da trajetória. Eu fico feliz aí de ver essa evolução do Wagner, ver que o Wagner está voando com parcerias agora nos Tubarões, né? Garimpando imóvel aí, ó, pegando lance de 90, imóvel valendo 400. A gente vê evolução, Wagner, e vê assim, pô, tem uma bagagem, tem uma trajetória, Sim. né? E fico feliz aí pelos seus resultados, parceiro. Conte aí pra gente, né? O que que, em um minuto, resuma pra gente aí, o que que você acha, como é que foi essa trajetória, essa evolução, né? O que que os leilões de imóveis hoje você consegue enxergar nos leilões de imóveis, na sua trajetória? Vamos lá. Na trajetória é uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, um erro, eu sempre aprendi uma coisa, a gente aprende de várias formas, né? Mas às vezes a gente pode aprender com nossos erros, com os erros dos outros. Os nossos erros doem, né? Os erros dos outros você pega como exemplo, já você não dói, né? Então, meu erro lá atrás, lá no início, de enxergar a vocação do imóvel, me fez aprender. Errei aqui, opa, nesse aqui eu já comprei com essa vocação.
Então, já sabia o que eu ia fazer. Tem vocação para isso? Tem. Então, essa evolução aí, você pega e vê que com o tempo você conquista. Eu hoje pretendo, né, busco, né, eu hoje faço o leilão como uma renda secundária, tá? Eu tenho meu trabalho e tal, mas eu busco daqui a um tempo migrar, que ela possa ser a minha renda primária. Não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, mas Uhum. se começar a atrapalhar, vamos assim dizer, que é questão de prioridade, né? Eu vou migrar, tá? Então, nesse período aí com a Smart, eu fico muito feliz, satisfeito, né? Porque além da evolução financeira, né? Porque tem lá nos Tubarões, né? Quando o Pierre fez a entrevista comigo, ele falou: pô, Wagner, eu me inscrevi nos Tubarões. Pô, para você vai ser o próximo milionário. Aí, como é que vai fazer? Eu falei assim, cara, vou abrir aqui na entrevista. Pierre, eu só tenho 100 mil, mas eu tenho vontade. Aí fui aprovado lá para os Tubarões. Eu me emociono um pouco, tá? Desculpa, eu sou meio chorão. Cara, mas é emocionante a sua É, trajetória, é a decisão que você está tomando, né, de botar a ficha, de entrar a fundo nos leilões, né, de ter essa certeza. Não, eu quero que se torne minha renda principal, né, vai? então, vendo meus planos ontem para fazer essa live, né? Fui somar os patrimônios só depois dos Tubarões, né? Hoje, em patrimônio, eu não cheguei a 1 milhão, não. 3 quartos já foram, Olha aí. tá? De patrimônio, tá? Então, tem essa casinha, tipo assim, números, né? Pô, investi 100, virei aqui, vou aqui, esse aqui foi financiado, tal, tal. Então, em patrimônio, hoje, eu tenho em torno de 750. A ideia é avançar mais, sim, com certeza, né? Então, você desculpa aí, E mas eu sou meio emotivo, eu fico desculpa nada, a emocionado, gente choro que mesmo. agradece e a gente vê aí a emoção de alguém que está conquistando, né, um objetivo sonhado, né, fazer esse patrimônio, né, de 1 milhão. E a gente, se a gente não traça metas, a gente não consegue alcançar, né? Então É, você traçou essa meta, está no ambiente correto, um ambiente de abundância da comunidade Smart, dos tubarões. Então, assim, é inspirador a sua trajetória, né? A gente está aqui, ó, com várias e várias pessoas acompanhando e saem inspiradas, porque às uhum, vezes estar só na comunidade Smart, gente, não é condição, não é bilhete premiado. uhum, Tem que ter, né, desejo ardente, como diz o Renan, tem que ter afinco, né, traçar o plano e ir, né, que é o que o Wagner está passando para gente aqui, Wagner. Então a gente isso. fica muito feliz de ver sua trajetória. Esses 3 quartos do milhão, eu tenho certeza assim que vai deslanchar rápido. E depois a primeira coisa, na hora que alcançou aquele objetivo, é pronto, qual que é a próxima meta, né? Não, com certeza. E isso aí eu botei na cabeça. Eu tenho meu patrimônio separado. Eu falei assim: eu vou usar aqui um crescimento patrimonial. Então, eu vou separar o que eu tenho e vou avançar aqui. Então era o que eu tinha de recurso na época. Eu já estou nesse número aí. Eu vou mandar um recado para o PR aqui, que na entrevista eu falei que eu tinha 2 imóveis que eu tinha um carinho, que está até no nome da minha empresa. PR, eu estou vendendo os imóveis também, tá? E ele falou Oi, assim, cara, vende, cara. São 2 terrenos comerciais que eu tenho que eu vou desfazer para investir em leilão, que eu botar vi que ficha nos leilões. é mais rentável, eu consigo aumentar mais rápido esse valor envolvidos aí. Então, Show dependendo de se até o bola. final do ano aí eu vou conseguir vender, com certeza vai ultrapassar isso aí. Show de bola, Wagner. Parabéns, cara. Trajetória inspiradora, né? Que sirva de inspiração, né? De lição aqui para vários e vários martandos mesmo que já estão aqui nessa live, né? E às vezes não estão dando os passos iniciais. Para quem ainda não é esmartano, tá? Também que veja, tá? Que vocês têm que traçar a meta e têm que correr atrás da meta. Se tiver no ecossistema Smart, tá? Vocês têm mais chances de alcançar. Últimas vagas da turma 33 estão abertas. Só digitar aqui embaixo DZA que vocês recebem inbox o link para garantir as últimas vagas, tá? Da turma 33, gente. Não é turma 3, é 33 da Smart Leilões. E querem seguir o Wagner, essa fera, trocar figurinha com o Wagner, que é de Niterói. Tá aqui, ó. Wagner Mariano, underline, WR.
SM. Wagner, muito obrigado, meu parceiro, tá? Ó, nós vamos para a terceira live daqui a um tempo e nós vamos ver muito mais do que 8 arrematações, muito mais que um patrimônio de 1 milhão, viu? Tamo junto. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.